Pessoal, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela sua audiência. Antes de terminar o programa, quero mandar um super beijo para minha afilhada Gabriela, que hoje está completando 17 anos, gente. Eu tô com uma afilhada, Mônica Cunha, de 17 anos. E deixa eu te contar que eu sou tia-avó. Aí, tá vendo? E sabe o que é melhor? A gente tá ótima, isso que importa. Um beijo, Gabi, amo você. Que seu dia seja muito especial. Agora, fica com ela, Mônica Cunha chegando com Manhã Total. Um beijo, Meire. Um beijo pra Gabriela também. Feliz beijo. Aniversário, lindíssima. Aproveite seu dia, tá? E hoje, 31 de janeiro, eu quero te convidar para ficar comigo até às 8h40 com o nosso Manhã Total. É muito bom ter a sua companhia nesse último dia de janeiro 2023 que segue. E no programa desta terça-feira, você vai conferir comigo. Bastam 6 minutos de exercício por dia para proteger o cérebro, né, para proteger a nossa saúde contra o Alzheimer, mas é um tipo de exercício físico sugerido por um estudo realizado na Nova Zelândia. Pés e tornozelos inchados. O que pode ser? No Manhã Total também a gente traz oportunidades de trabalho. Eu sou Mônica Cunha e reforço. Eu quero a sua companhia até às 8h40 da manhã. Você confere pela telinha da TV Paranaíba e também a nossa transmissão ao vivo, viu, Wesley? Lá no nosso canal do YouTube. Esse QR Code que está aí, você aproxima a câmera do seu celular e pronto, já está conferindo a nossa transmissão ao vivo, tá? Você está acompanhando aqui na programação da TV Paranaíba um acidente que foi registrado aqui em Uberlândia. A violência desse acidente, acompanhem as imagens. Foi no bairro Santa Luzia. O veículo não para, o motociclista segue e com a batida ele é arremessado, né? Uma situação complicada e a Maria Clara Barros está ao vivo no local desse acidente para a gente até mostrar para vocês a respeito da sinalização. A sinalização, ela é bem evidente para os motoristas, motociclistas que passam por esse caminho, ela não é. Conte mais para a gente, Maria Clara, bom dia para você. Bom dia para você, Mônica. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, esse acidente aconteceu ontem por volta das 5h50 da manhã, envolvendo uma moto e um veículo, né? As imagens são fortes, uma batida muito forte que aconteceu aqui nesse cruzamento, bem pertinho do terminal Santa Luzia. Eu vou pedir para o Anderson mostrar para as pessoas verem como é o cruzamento aqui, olha só. Inclusive tem pedaços ali, Mônica, dos veículos, né? A gente não sabe se da moto, se do carro, tem alguns pedaços aqui. Que são do acidente ainda. A gente vê que tem várias faixas de pedestres, né? Tem o pare ali, que é o que a gente acredita que esse carro tenha desrespeitado. Vendo as imagens, a gente imagina que seja isso, né? Que seja essa a causa do acidente, mas de fato, talvez um semáforo, né? Um redutor de velocidade, algo do tipo, poderia simplificar, facilitar o trânsito aqui nesse pedacinho. Aqui é a Avenida Jaime de Barros com a Avenida Joaquim Ribeiro, aqui no bairro Santa Luzia. Como a gente viu nas imagens, né, este motociclista, ele estava indo para o trabalho, segundo a esposa dele, quando esse carro em alta velocidade furou o pare e acabou atingindo este homem. O motorista do veículo, tanto a gente acredita que ele seja errado, até por isso, porque ele fugiu do local, ele não prestou socorro nenhum à vítima, a vítima ficou bastante machucada, foi socorrida, né, pelos militares do corpo de homem, né, de acordo com a esposa, ele fraturou o braço, a clavícula, também teve um corte profundo no queixo, mas está fora de risco. São imagens muito impressionantes, né, Mônica? Aí fica o questionamento, será que precisa de um reforço aqui na sinalização? Precisa de mais conscientização, né, por parte desses motoristas, como esse que a gente viu? E é isso, são as imagens do cruzamento onde aconteceu este acidente na manhã de ontem. Mônica. Muito obrigada. Fica esse alerta, né? E fica até a sugestão para que realmente equipes aí da CETRAN estejam ali para avaliar, né, o que precisa melhorar. E agora, o que precisa melhorar também, gente, é a atenção ao trânsito. Porque, olha, vou te dizer, tá fácil dirigir, não. Eu sei que na sua cidade aí também deve estar complicado, mas aqui também em Uberlândia não é fácil. A gente precisa estar atento às regras, a gente precisa estar atento aos cruzamentos, à sinalização. Ah, não tá boa a sinalização? Então faz o seguinte, liga para a secretaria. Fala, olha, a sinalização aqui não tá legal, vem cá dar uma olhada fazendo favor. Entendeu? É assim. Porque esse acidente, esse moço vai levar muito tempo para se recuperar. Já imaginou o que interrompe na vida desse rapaz? Né? O trabalho, tudo.
A gente continua atualizando você a respeito desse caso. 7 horas, quase 35 minutinhos. O que pode explicar o inchaço dos pés e tornozelos? Há quem sofra bastante com isso. Será que é sinal de doença? Com a gente hoje é a angiologista e cirurgiã vascular Viviane Verônica, que está aqui comigo. Viviane, obrigada por ter vindo, viu? Obrigada a vocês pelo convite. Ó, e quem quiser participar, 998971000 é o nosso WhatsApp. E lá no nosso canal do YouTube, deixa o seu comentário, a sua pergunta que o pessoal me passa aqui, tá bom? O que pode ser? É mais comum do que a gente imagina quando olhamos para os pés e tornozelos e falamos, tá inchado? Com certeza. É importante a gente entender o que é, né, esse inchaço, porque aí a gente vai buscar as causas. O inchaço é justamente o extravasamento do líquido que existe dentro do vaso para fora, para tecidos adjacentes, né? E o pé acaba sendo um dos mais acometidos. Então, se a gente for pensar na parte circulatória, o sangue chega até o pé e na hora de voltar, ele está ali enfrentando já a força da gravidade, né? E dessa forma, se estiver tudo perfeito, bombeamento, esse sangue volta para a circulação. Caso haja algum empecilho, por exemplo, aumento de pressão, alguma obstrução ali na volta desse sangue, isso pode facilitar o extravasamento do líquido para fora, é onde há o inchaço. É a parte que a gente vê, né, de inchaço, que a gente coloca o dedinho ali e às vezes afunda a pele, nós estamos ali evidenciando o líquido que está fora do vaso. Quando que isso se torna preocupante? Por exemplo, os meus pés, eu acordo com os pés e tornozelos inchados, ou eles ficam, sei lá, num horário determinado do dia por muito tempo inchados. Quando eu sei que, preciso procurar ajuda. Na maioria das vezes, quando esse inchaço for unilateral, é a hora que a gente alerta o paciente de buscar a investigação. Por quê? Isso pode ser aquele inchaço pode ser causado por uma trombose, que seria a obstrução de uma veia ali daquela região. Se, como eu falei, se houver uma restrição ao fluxo de sangue, ele vai extravasar líquido e talvez o primeiro sinal, às vezes além da dor, pode ser esse inchaço. Então, quando ele é unilateral, se não for, por exemplo, inflamatório, né? Às vezes a pessoa teve uma torção, às vezes a pessoa está com uma infecção no local. Isso daí, às vezes a pessoa até já viu e já sabe, reconhece a causa daquele inchaço. Quando esse inchaço aparece de maneira súbita, às vezes relacionado à dor, isso pode ser um sinal de trombose. Mesmo quando ele é bilateral, ou seja, aparece nos dois membros, né? Podem ser sinais de, às vezes, algumas outras doenças. Pode ser distúrbio da tireoide, pode, às vezes, estar relacionado com a parte cardíaca, alterações renais. Então, precisa mesmo de uma investigação para afastar causas graves. E aí, quando a gente afasta causas graves, aí a gente chega, às vezes, num edema que pode ser postural, que é o que ela tinha falado de, às vezes, a gente permanecer por longos períodos em pé, e aí sim a gente poder trabalhar de outras formas essa drenagem, né? E aí, no caso, a falta da atividade física também pode levar a esse inchaço. Com certeza. O sedentarismo, né, que é, ou, por exemplo, uma pessoa, às vezes, acamada por longos períodos, a falta de você trabalhar esse bombeamento que a própria panturrilha faz, né? Que é essa contração e relaxamento, facilitando esse retorno venoso. É muito comum, por exemplo, em viagens longas, viagens internacionais, às vezes pessoas que viajam de ônibus, né, durante toda a noite, chegam no local com os pés inchados. Então, esse extravasamento do líquido ao longo do tempo, postural. Nesse caso, pode ser e pode estar associado, às vezes, à doença venosa que, às vezes, a pessoa tem, e isso pode facilitar, né? Depois eu quero saber os tipos de doença venosa, Sim. até para que as pessoas possam lembrar um pouquinho, aquelas que ainda não sabem. Mas deixa eu trazer aqui, olha, uma amiga nossa, a Jaqueline. Ela contou, o caso dela é o seguinte: ela queimou as duas pernas no dia 17 de dezembro do ano passado, então já são em mais de 40 dias.
E aí ela falou que o tornozelo dói muito e está muito inchado mesmo 43 dias depois. Ela até mandou a imagem aqui, não dá pra gente mostrar na TV agora, mas o que pode ser? No caso, é por conta do acidente? Então, aí, se a gente for pensar, ela teve uma lesão, certo? Queimou, forte. Esta lesão, ela causa inflamação. Então, o inchaço que ocorre bem próximo desta lesão pode ser por causa de extravasamento de líquido por conta da inflamação gerada pelo trauma, a queimadura. Então, depois de um certo tempo, se isso permanecer, a gente pode investigar por quê. Dependendo de onde foi a queimadura, ele pode, às vezes, ter atingido a área de vasos linfáticos, que são responsáveis pela drenagem do líquido. Então, se isso acontecer, por exemplo, tem pessoas que, às vezes, podem, depois da queimadura, evoluir com uma fibrose. Na região medial, onde passa o linfático, e isso pode fazer com que, abaixo deste local do trauma, sempre permaneça mais inchado. Prejudicou o caminho, né, do líquido na drenagem. E aí vai ter que ter um tratamento específico. Sim, às vezes a pessoa pode sempre ter que ser submetida à drenagem, fazer uso de, às vezes, meias compressivas, algumas coisas que a gente pode utilizar para tentar auxiliar. E as doenças venosas, quais são aquelas que, né, promovem esse inchaço? Então, a presença de varizes, né, que é a insuficiência venosa, ou seja, é uma alteração que existe na parede do vaso venoso. Existe a linfática, que a gente falou, que também pode causar o inchaço, mas as doenças venosas relacionadas à insuficiência do vaso, que é na hora de ter o retorno do sangue, pode ter uma dificuldade para esse sangue voltar. Parede do vaso fraca, ela pode às vezes se dilatar, seja pela posição, que a gente permanece às vezes longos períodos em pé, influências hormonais, existem hormônios que têm uma predileção pela parede do vaso, causando vasodilatação e também levando ao inchaço, levando ao edema. Tudo isso precisa, às vezes, ser investigado, né? Eu tenho uma amiga aqui, olha, a Josi, ela falou, Mônica, eu tenho pressão alta, tomo remédio e ela está em dúvida, porque eu vou até mostrar a imagem aqui para você do pezinho dela, ela diz que trabalha muito de pé, né? E ela falou, sabe que pode ser o sapato também, o calçado interfere ou esse aqui também é reflexo da pressão alta? Então, vamos lá. Aí, nesse caso, a gente precisa fazer uma investigação geral. Por exemplo, às vezes a pessoa que tem hipertensão, pressão alta, ela pode, às vezes, ter um comprometimento cardíaco. E aí, a gente precisa avaliar a função cardíaca. Porque uma insuficiência cardíaca, o bombeamento inadequado do coração, pode gerar esse extravasamento do líquido, gerando o edema. Existem medicamentos para tratamento da hipertensão que têm como efeito colateral a longo prazo um certo extravasamento de líquido e um edema persistente. Às vezes ele ocorre de forma gradativa, pequena ao longo do tempo, até chegar um período que aí sim a pessoa se sente incomodada. Nossa, e aí precisa essa atenção, né, e essa procura também pelo profissional. Preciso muito agradecer você mais uma vez, Viviane, por ter vindo conversar comigo, viu, com a gente. Tá? Viviane Verônica, angiologista e cirurgiã vascular, com a gente aqui hoje no Manhã Total, tratando sobre inchaço nos pés e tornozelos, informações importantes para a nossa saúde. Um beijo na família toda. Muito obrigada. Pode ficar aqui, porque temos muito mais no Manhã Total para você acompanhar também, viu? Obrigada mais uma vez, querida. Muito bem, vem aqui comigo, minha gente. Nada melhor que comprar bem e fazer o que a gente mais gosta. Aquela economia caprichada, não é verdade? Então faz o seguinte, aproveite o fechamento de mês do Leal Supermercados. Gente, são ofertas arrasadoras que ninguém bate. E olha, essas ofertas que eu vou trazer são válidas para esta terça e quarta-feira. Vem comigo conferir porque tem leite longa vida Bonolate só R$ 3,98 o litro. Lombo suíno fresco apenas R$ 13,90 o quilo. Óleo de soja lisa 900 ml, ó, R$ 107,49. Para salada, cenoura, beterraba, repolho, banana nanica docinha, R$ 1,98 o quilo.
Colchão duro, paletão e lagarto, R$ 29,90 ao quilo. Vai acompanhando, porque tem cebola, cabotiá, manga, melancia e abacate, R$ 2,98 o quilo. Feijão carioca paineira, R$ 6,89 o quilo. Arroz Camil tipo 1, pacote de 5 quilos, R$ 22,80. Ah, é o Leal Supermercados, é tudo mais barato, é muito mais economia para sua família. Eu vou para o intervalo comercial, já já eu estou de volta com você para te contar o seguinte, que bastam 6 minutos de exercício por dia, o que sugere um estudo lá da Nova Zelândia, para a gente afastar o risco de Alzheimer. Agora, que exercício é esse? Nós vamos saber depois do intervalo, até já. Sete horas e 49 minutinhos, deixa eu te contar. Bastam 6 minutos de exercício por dia para proteger o cérebro contra o Alzheimer. É o que mostra um estudo feito pela Universidade de Otago, na Nova Zelândia. Agora, que exercício é esse? Porque tem um exercício específico sugerido pelos cientistas, pelos estudiosos. E aí quem compartilhou essa pesquisa também, que a gente mergulhou nela, foi o profissional da educação física Wesley Parreira com a gente aqui hoje. Wesley, bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Obrigado, bom dia, Mônica. É muito bom ter você. E junto com o Wesley, tá aqui um aluno dele, que é o Jânio, que é analista de sistema e que faz atividade física a vida inteira, né, Jânio? A vida inteira, né? É primordial isso aí. Atividade física tem que ser um hábito, né? Você toma café, escova os dentes, tem que ter atividade física ali no seu tempinho diário. Muito bem. Bom, que exercício é esse, né? E sabe o que chamou a atenção? Esse tempo, 6 minutos. Sim, Mônica. Como você disse, na pesquisa, eles sugeriram, foi feito numa bicicleta ergométrica. Então, o processo da pesquisa foi mais ou menos assim, ó, eram 40 segundos de uma atividade vigorosa. Na bicicleta. Na bicicleta e 20 segundos de descanso. Isso por 6 minutos, que dá mais ou menos 5 minutos e alguma coisa, quase 6 minutos. Mas como que a gente vai saber o que é essa atividade vigorosa, né? Porque tem atividade leve, moderada e vigorosa. Uma atividade leve é aquela que você consegue fazer e conversar ao mesmo tempo. Uma moderada é uma que você já tem um pouquinho mais de dificuldade para conversar. E uma vigorosa é aquela que você tem muita dificuldade ou não consegue conversar. Então isso é mais fácil para a gente entender. Minha caminhada ela está leve? Ela está vigorosa? Por exemplo, você está caminhando no reto ou no shopping, é leve. Mas se você pegar uma subida por muito tempo, ela vai se tornar uma caminhada vigorosa. Então não é o exercício especificamente, é o exercício para cada pessoa. A pesquisa eles sugeriram a bicicleta ergométrica. Por exemplo, se a gente está falando de Alzheimer, a gente está falando de pessoas talvez ali acima de 60 anos. Se não forem treinadas, os joelhos já não estão mais tão fortes. Então eu não posso fazer uma corrida com essa atividade. Então é melhor que eu faça na bicicleta, onde eu não gero impacto nesses joelhos, por exemplo. Na água também é possível fazer isso, essa atividade intensa? Sim, é possível. Se você pensar nessa questão de vigoroso, na água, sendo a natação ou uma hidroginástica muito bem feita, mas aí tem que saber o nível de condicionamento da pessoa e se isso está levando ela a ser vigorosa. Mas assim, a gente sempre tem que pensar na atividade assim, como medicamento. Eu não posso pegar um medicamento e usar para tudo. O exercício é da mesma forma. Então, eu posso fazer ela ficar vigorosa pensando no Alzheimer. Mas uma atividade na água não vai ser tão boa se eu pensar em osteoporose. Porque eu tiro o impacto. Então, porque a gente sabe que a osteoporose é impacto ou pressão. Na água eu não tenho nem pressão e nem impacto. E agora, de que forma que isso age no nosso cérebro, protegendo? De que forma que ligação é essa do exercício protegendo o cérebro, principalmente com essa doença, contra essa doença degenerativa? A gente sabe que Alzheimer, e a maioria delas, o Alzheimer especificamente, ele atua destruindo as células nervosas. Então, quanto mais passa o tempo, mais ele destrói. O exercício físico que se descobriram, né? Na verdade, pesquisas anteriores já sugeriram algo parecido. Por exemplo, pessoas que eram estimuladas fisicamente tinham mais facilidade de guardar alguma coisa que elas acabaram de aprender. Então, isso já é uma coisa que já sabia. Eles quiseram investigar, o porquê que isso está acontecendo. E aí eles começaram a investigar e descobriram uma proteína que é derivada do cérebro, chama fator neurotrófico derivado do cérebro. É um nome complicado. Né? É o nome dessa proteína. Ela forma novos neurônios e novas conexões, o que vai facilitar essa consequência do guardar mais, de reter uma memória.
Então, e aí o que acontece? O exercício, quando ele é vigoroso, ele aumenta a produção dessa proteína em 5 vezes. Então, uma pessoa normal envelhece normal, perdendo neurônios. E aí, com a atividade, eu consigo aumentar em 5 vezes a produção. E aí o Wesley trouxe o Jânio, né, que gentilmente aí abriu também um espaço na agenda dele, porque eu sei que você deve trabalhar bastante também como analista de sistemas, justamente para trazer algumas sugestões para nós. Vamos começar então com essas sugestões? Vamos lá? Posso levantar? Pode, vamos levantar aqui. Então, assim, a gente sempre pensa em começar com aquecimento. Então, a pesquisa lá, ela sugere 6 minutos. Se a gente for levar num tempo normal, aqui, a gente poderia colocar uns 6 minutos e 40, porque eu vou colocar 1 minuto de aquecimento. Entendi. Pensando na pessoa em casa, que a gente nem precisa fazer. Mas, por exemplo, Jane, seria uma corridinha leve. Então, assim, ó, pensando numa pessoa que nunca treinou, uma corridinha leve. Se ela for, depende se ela já tiver algum comprometimento de joelhos, Jane, faz como se fosse que é sem impacto, ó. Ela já poderia aquecer aqui. Tá, A gente já não joga. dor, Exatamente. Já tem alguma questão de joelho, de tornozelo, a gente já jogaria um aquecimento, porque, ó, braços e pernas movimentando. Certo. Tá? Posso fazer isso enquanto estou ali assistindo a Manhã Total, Pode, né? claro, pode. A gente pode se aquecendo ali. Agora, assim, ó, por isso que eu disse que depende de pessoa para pessoa. Se uma pessoa, ela quem está começando a treinar, um agachamento já pode ser intenso, vigoroso, para quem está começando. Para o Jânio não seria, mas a gente vai mostrar aqui, ó. Então seria uma combinação. Jânio, vamos usar o mesmo sofá aqui, ó. Vamos fazer um senta-levanta, um agachamento. Aí eu marcaria 40 segundos, um senta-levanta, isso. Ó, eu vou fazer, enquanto o Jânio faz aqui o jeito que a gente faria normal, uma pessoa que está começando faria um senta e levanta. Senta, levanta. Por 40 segundos, isso já vai gerar alterações nessa questão ventilatória dela. A gente sente que já está começando assim, a ficar. Né? Isso. Mas como ela já fez o aquecimento de 1 minuto, já subiu um pouquinho o ventilatório dela, essa frequência dela. A hora que ela entra no exercício, já chega mais rápido que a gente fala no pico que é desejado, nessa vigorosidade. Ela faria por 40 segundos, descansaria 20 segundos fazendo um soquinho assim, ó, movimento de soquinho. E aí a gente percebe, por exemplo, o condicionamento do Jânio, né, o corpo dele todo muito bem definido e a técnica que ele tem. Para quem vai começar, eu preciso aquelas dicas que vocês dão. Manter aqui a minha barriguinha bem travada. Na verdade, eu preciso ter uma tensão no meu abdômen. Tá. Não é, porque muita gente fala, contrai o abdômen, a pessoa murcha a barriga. Murchar a barriga contrai o abdômen, mas não é isso porque eu preciso ventilar, ainda mais com exercício de HIIT, que eu vou usar muito essa questão do cardiorrespiratório, né? Então eu preciso ter atenção no meu abdômen, para não ficar de qualquer jeito, correndo, fazendo aquele movimento meio torto. Eu preciso ter consciência corporal primeiro. Por isso que o agachamento ele é sempre básico. A gente faz o agachamento, faz um soquinho de intervalo. Lá na pesquisa, como eles conseguiram colocar uma vigorosidade maior, eles deram intervalo, descanso mesmo. Aqui ou em casa, a pessoa, se ela fez o agachamento, não achou que subiu demais, ela pode fazer um intervalo com outro movimento, que a gente fala um descanso ativo. Isso seria uma possibilidade. Para quem está começando, vamos fazer a joelhada alternada, Ju? Uma joelhada aqui, ó. Se você faz 40 segundos nessa posição, no intervalo, joga um lateral, nos outros 40 segundos faz a outra, seu coração vai lá em cima. Isso é legal para quem está começando. Para o Jânio não faria diferença, para quem já para quem já treina, isso também talvez não faria muita diferença. Mas para quem está iniciando um projeto, dá muita diferença. Para Jânio, no intervalo, a gente poderia fazer aquele polichinelo alternado. O polichinelo é maravilhoso. Só que sem salto. Seria um descanso ativo para essa combinação. Então a gente, enquanto exercício físico, a gente pode brincar de várias formas. Por isso que é importante eu fazer o básico. O que é o básico? O agachamento é básico, sem impacto é básico. Então, por isso que isso a gente pode mostrar. Mas tem exercícios mais avançados. O sprawl, bicicleta, corrida, natação, tiros de natação. Sem problema. Estamos bagunçando o seu tapete. Não tem problema não, depois a gente arruma. É isso mesmo, estamos em casa. Nós podemos fazer soco, por exemplo. Faz uma sequência de soco, só que um pouco mais vigorosa, Jânio. Isso, ó. Uma sequência de socos vigorosos, que são mais... de impulso mesmo, ao invés de ser aquele soquinho lento, a gente coloca mais velocidade. Força, exatamente. Como se a gente quisesse derrubar
aquilo que nos atrapalha o dia todo. Né? São Que é a sugestões, né, exatamente, são sugestões ali de 6, você falou 6h40, porque tem o 40 de aquecimento. 40-20. Ah, e sim, o 40-20, 6 exatamente. ok, Por exemplo, ele isso. vai fazer isso aqui 40 segundos e depois vai descansar 20. Vai descansar 20 ou colocar um outro exercício, mais leve nesse intervalo. Mais uma sugestão? Eu tô adorando a sugestão Tá. aqui, porque a gente mostrou o agachamento. Pode ser o mais difícil, não? Pode, por favor. Vamos fazer o sprawl. Faz assim, Júnior, que eu acho que vai caber melhor na gente. Vamos lá. Os- Viu Três só como saltinhos, você pode três fazer saltinhos. na Tá, sala aí esse da aqui, sua casa? Ó, o espaço de um tapete, ó. Esse exercício, deitou, pôs o peito no chão, é um exercício super completo. Para quem tem um pouco de condicionamento, se você fizer 40 segundos isso, aí esse não pede descanso. Quer dizer, esse pede descanso, esse não pede nada no intervalo. Fez os 40 segundos, descansa 20. 6 séries disso, Mônica, é complicadíssimo. E aí a gente pensa que a gente vai fazer isso. Você pensar que em 20 minutos, e está no ar-condicionado aqui, né? Em 6 minutos faz muita diferença produzir. E o legal é que o estudo ele comparou assim, ó, a gente sabe que o jejum hoje tem sido muito estudado também, e eles compararam o jejum de 20 horas na produção dessa proteína, compararam o exercício físico de 6 minutos e compararam o exercício físico de 1h30. Então, uma caminhada leve de 1h30 produz muito menos essa proteína do que 6 minutos de exercício intenso. Então, assim, a gente acaba com todas as desculpas. Você não precisa sair de casa, você pode fazer numa sala. O espaço que a gente fez é muito pequenininho. Né? E pequenininho. Poderia ser uma corrida parada. Quem nunca fez nada, simular um elíptico aqui, ó, paradinho, intervalou com joelhada, já vai subir lá em cima a frequência. A gente não precisa de muito. Exatamente, não precisa mais se apoiar em desculpas, né? A gente pode fazer por isso, com a ajuda do Wesley e do Jânio aqui, a gente quis mostrar para você essa sugestão, você pode rever lá no Paranaíba Play, pode sentar, no Paranaíba Play, você pode rever e fazer. E eu quero trazer mais desses exercícios aqui, viu, Wesley? Para a gente poder ajudar as pessoas, porque às vezes desanima, fica prostrado, não vou dar conta, e olha aí. E se a gente escolher, nesse caso, são 6, né? São 6 séries que eles fariam 40-20. Se a gente pegar 2 exercícios por dia, só, ela vai fazer 10 no final da semana ou até 14 se for a semana toda, né? Exatamente. E aí, só que cada dia um pouquinho só. Exatamente. Dá para fazer semana inteira com exercícios diferentes. Isso nos motiva, né? Treinando. E aí a gente vai vendo, né, o resultado, como a gente vê o resultado aqui do Jânio, que já tem uma história na atividade física, está muito bem, está saudável, está pronto para trabalhar. E um recadinho rapidinho para o pessoal que ainda está desanimado. Eu queria, com a sua experiência, rapidinho, Jânio. Na verdade, a gente tem que encarar a atividade física, igual eu falei para você mais cedo, Mônica, como um hábito. Exatamente. Entendeu? A gente não levanta cedo, não escova os dentes, não toma banho, não toma café. A atividade física tem que ter o espaço obrigatório no seu dia. Exatamente. Ela vai te evitar N problemas de saúde, vai te deixar motivado, vai melhorar sua autoestima, vai te deixar mais disposto para trabalhar, para fazer qualquer coisa. Exatamente. Para viver, né? Para viver. Para viver muito bem. Wesley, obrigada. Vamos trazer mais exercícios, combinado? Combinado. Então tá bom. Wesley Parreira, profissional da educação física, meu amigo analista de sistemas, o Jânio aqui com a gente para te ajudar, para te animar, tá bom? Uma ótima semana para vocês. Obrigado, Mônica. Agora a gente vai trazer as nossas equipes de Uberlândia e região também preparadíssimas para trazer a informação de qualidade na sua manhã, Paranaíba. Eu tenho lá em Araxá a queridíssima Débora Pérez, Maria Clara Barros também está comigo aqui em Uberlândia, já fez a participação, e Tânia Costa também aqui em Uberlândia. Vamos começar com oportunidade de trabalho no Cine, aqui em Uberlândia. A gente vai saber quais as vagas. Eu sei que tem vaga até para barista, né, Tânia Costa? Bom dia. Bom dia, Mônica. Bom dia a todos. Tem sim, viu? Eu começo dizendo que tem, nas oportunidades anunciadas para hoje, 25 vagas para repositor de supermercado, viu, pessoal? Tem entrevista marcada para 8h30 da manhã. E como a Mônica disse, vaga para barista, sim, 12 vagas. Nesse caso aqui, exigida experiência, e a entrevista será às 9 horas da manhã de hoje. A oportunidade também para operador de caixa, tem que ter experiência comprovada. E balconista, para trabalhar como atendente de farmácia, e o salário oferecido R$ 1.700. Tá precisando, meu amigo, minha amiga? Anote aí. O Cine fica na Avenida São Francisco de Assis, 1070, bairro Lagoinha.
Boa sorte aí, Mônica. Vamos reforçar. Boa sorte para os nossos amigos, né, que vão ao Cine e vão, de repente, aí sair de lá já com o emprego garantido. Obrigada, viu? A Tânia Costa participando com a gente nesse espaço de notícias aqui no nosso Manhã Total. E atenção aos motoristas, vocês, meus amigos, que passam ali pela Rondon Pacheco em Uberlândia. Você está na cidade, você mora aqui, atenção, porque tem interdição em um trecho da avenida. A Maria Clara Barros está praticamente no lugar onde nós teremos essa interdição parcial, né, Maria Clara? Mais uma vez, bom dia. Exatamente, Mônica. Bom dia a todos. Pois é, muito movimento aqui na Avenida Rondon Pacheco, uma das mais importantes aqui de Uberlândia. E claro que essas interdições afetam aí a vida de muita gente. Estamos aqui num ponto, vou até mostrar agora o movimento aqui na Avenida Rondon Pacheco. A interdição vai acontecer até sexta-feira, de acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. A interdição parcial do trecho da avenida acontece entre as ruas Doutor Lacerda e Duque de Caxias, aqui mais ou menos na altura do bairro Lídice. O motivo, Mônica, dessa interdição é a manutenção aqui nesse viaduto. No local, o trânsito vai ficar parcialmente interditado na segunda e na terça, de 8h30 da manhã às 5 horas da tarde, de quarta a sexta, das 8h30 da manhã às 11h30 da manhã, também no período da tarde, das 2 às 5 horas. Então, vamos fazer esse alerta aí para os motoristas trafegarem com bastante atenção aqui nas proximidades do trânsito, né, no local onde será feita essa interdição. Mônica. Muito obrigada, Maria Clara. A gente sabe que muita gente passa por essa avenida, que é uma das principais aqui de Uberlândia. Eu, por exemplo, já vou desviar o meu caminho, porque é o meu caminho aí justamente que eu passo bastante, sabe? E aí eu vou ter que desviar, porque a gente sabe que pode complicar um pouquinho o trânsito, né? Agora, o recado é para Araxá. O cadastro, meus amigos, para vagas remanescentes na rede municipal de ensino da cidade de Araxá, esse cadastro ele começa hoje. Como é que as pessoas podem fazer, Débora? Bom dia para você. Oi, Mônica, muito bom dia para você, para todos que nos acompanham aqui no Manhã Total. Segundo a Secretaria aqui da cidade de Araxá, esse é um processo para atender aqueles alunos que ainda não garantiram a matrícula, perderam então, portanto, a vaga. O objetivo é conseguir atender todos os alunos e oferecer para todos eles o acesso à educação aqui na cidade. Ainda segundo a Secretaria, é muito importante que os pais e os responsáveis façam esse processo o mais rápido possível para garantir essa vaga então aos alunos. Esse cadastro está sendo realizado lá na sede da Secretaria de Educação. O endereço é a Avenida Rosália Isaura de Araújo, número 275, no centro administrativo da cidade. O horário de funcionamento é das 8 da manhã às 5 da tarde. Agora, para os alunos da rede estadual, esse processo de vagas remanescentes já começou nessa semana, no dia 27 de janeiro. E, nesse caso, o cadastro está sendo realizado através do site cadastroescolar.educação.mg.gov.br. Atenção, então, papai e mamãe. Tanto a rede estadual já começou essa semana e pode ser feito através do site, quanto aqui na cidade de Araxá, o cadastro municipal está sendo realizado lá no centro administrativo. É muito importante tudo isso, né, Mônica? Muito importante. A gente, né, educação, a gente sabe como faz a diferença, né? E eu espero que a turma esteja animada para voltar nos próximos dias aí às aulas. Obrigada, viu, Débora? A gente percebe que o dia, essa terça-feira, amanhece, né? O dia amanhece bonito por enquanto, mas tem previsão de chuva, viu? Pois é, primeiro mês de janeiro, início de ano, e o tempo passa para todos nós. Já parou para pensar nisso? E quem quer envelhecer com saúde precisa muito estar atento à prevenção. E a suplementação, meus amigos, pode ser uma boa opção para você, viu? Um suplemento que a gente gosta sempre de trazer para vocês que acompanham o Manhã Total é o magnésio quelato. Sem esse mineral, o nosso corpo fica em desequilíbrio. Se você tem, por exemplo, crise de dor de cabeça, tem insônia, está sofrendo com crise de nervos, tá sem energia, então faz o seguinte, use esse magnésio quelato. O magnésio vai agir como protetor dos músculos, dos ossos, reduzir o estresse, a ansiedade, vai ajudar a regular o sono e te dar mais energia durante o dia. E ele também ajuda no controle de dores crônicas, como casos de artrite, artrose, gota, bursite ou crise de coluna. Então faz o seguinte, peça agora na promoção o kit com magnésio quelato da Joy e eles vão entregar aí para você no seu endereço. Como, Mônica? Pelo telefone 0800 591 9311. Quem ligar
agora ainda ganha 4 meses de tratamento da vitamina D3. Peça agora o magnésio quelato no 0800 591 9311. Anote aí, hein? 0800 591 9311. É o último dia de janeiro que segue, 8 horas, 8 minutinhos. Eu vou para o intervalo. Já já estou de volta com você, ó. E muito mais no seu Manhã Total. Não sai daí. A batata e o tomate estão entre as grandes altas responsáveis pela inflação de dezembro aqui em Uberlândia. O tomate, por exemplo, teve uma alta, gente, de mais de 17, quase 18% por causa da chuva. A gente vai acompanhar na reportagem agora. A inflação em 2022 na cidade de Uberlândia ficou em 4,79%, bem abaixo dos 8,47% de 2021. Mas mesmo essa variação positiva menor foi sentida, principalmente na alimentação das famílias de Uberlândia. A feira ficou mais cara. Tá um absurdo, muito caro. Não tem nem condição. A gente compra, né? Porque precisa comer, né? Tá caro. E a senhora chega, vê um preço mais alto, faz o quê? Compra menos? Não levo. Eu substituo. Busca outra alternativa. Alternativa, mais barata. Segundo o Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômicos Sociais da Universidade Federal de Uberlândia, dos 9 grupos que compõem o Índice de Preços ao Consumidor, 6 registraram variação acumulada no ano positiva, com destaque para o grupo Alimentação e Bebidas, que apresentou o maior impacto, de 3,73 pontos percentuais. E a cesta básica ficou cerca de R$ 100 mais cara em 2022 no comparativo a 2021, de acordo com a pesquisa feita pela UFO. O detalhe é o seguinte, o grupo de alimentos e bebidas foi o que mais puxou os preços da cesta básica, que é natural. Nesse caso, o aumento foi de 13,71% no levantamento do IPC. E com um detalhe, tubérculos, frutas, legumes e raízes foram aqueles que se tornaram mais caros no último ano. E aqui, o tomate e a batata se destacam. Em dezembro, o tomate teve 17,89% de alta. Motivo? Chuva. É um fato normal, natural, né, em todo final de ano, início de ano, né, com as chuvas, a intensidade, a umidade, calor, com certeza compromete a produção de hortaliças. Né? O tomate não é diferente. Né? Tivemos uma queda na oferta e o preço hoje está mantendo mais ou menos o patamar do mês passado. Né? Teve apenas um reajuste de 9%, mas assim, com certeza a dona de casa sente. Mas se compararmos, né, com o mês de setembro e agosto, né, a elevação seria bem maior. Está razoável. Hoje está razoável esse preço, porque eu encontrei mais caro que isso aqui, é R$10. Você achou mais caro? Mais caro. Então aqui está mais ou menos. Aí acha um preço mais alto desse? O que o senhor faz? Deixa de comprar, substitui? Compra a metade. Se eu compro 2 quilos, eu vou comprar só 1 quilo, pronto e acabou. Vou levar 1 quilo. É o que dá. É o que dá para levar. A batata chamou a atenção pelo acúmulo de todo o ano de 2022, quando em 12 meses teve alta de 66,32%, segundo o CEPES UFO. No caso da batata, assim, a dificuldade de colher, né, é um fator que influencia, né, com certeza, as regiões produtoras, né, com as chuvas frequentes, intensas, igual tem ocorrido aí nos últimos 2 meses, tem dificuldade que o produto chegasse, né, seja colhido e até mesmo a escoação dele, que ele chegue ao mercado. Então isso é um fator também, queda de oferta, elevação de preço. Fator também normal, né, para essa época do ano. Quem compra até entende, mas sabe que a coisa não é fácil e não consegue comprar tudo o que precisa. E fica difícil para quem está plantando e vendendo, também para quem está comprando, porque na verdade a renda do brasileiro caiu para todo mundo, né? Tudo isso levando em consideração que o comércio diz evitar repassar todo o aumento para o consumidor final. Diminui ali um pouquinho da margem de lucro. Acaba que a gente tem que segurar bastante essa margem, porque senão fica muito fora no mercado, né? E a gente ganha menos e fica mais complicado para repassar para o consumidor final. E se o consumidor rebola para ter o alimento em casa, diminuindo ali, quem sabe, o consumo ou fazendo a substituição, como a gente já viu, o comerciante também tem que ter um plano para conseguir equilíbrio entre o que é oferecido pelos fornecedores, o que é demandado pelos consumidores e aquilo que tem o preço atrativo.
a gente compra menos esses produtos, coloca em câmara fria também para conseguir permanecer com melhor qualidade. E nós temos que ter o produto para fornecer, né? Mas, querendo ou não, diminui muito a venda. E agora na Manhã Paranaíba eu trago para vocês uma notícia revoltante. Preste atenção. Uma criança de 10 meses, eu disse 10 meses, foi agredida em Uberaba. A Débora Pérez tem detalhes sobre essa situação. Eu li, me deixou indignada, Débora. Pois é, Mônica, a polícia recebeu essa denúncia que dizia que a própria mãe dessa criança teria realizado essas agressões. Esse caso foi registrado em Uberaba, segundo essa denúncia, lá no Parque das Gameleiras. A polícia foi até o local, mas quando eles conseguiram encontrar essa mulher, ela apresentou uma outra versão. Essa mulher disse que estava em casa com um filho de 10 meses e com outro filho também de 3 anos e precisou sair para ir até a farmácia. Nesse momento que ela foi até a farmácia, ela deixou as duas crianças na companhia do atual companheiro dela, um homem com quem ela começou um relacionamento há cerca de 2 meses. No período em que ela esteve fora e ela retornou, ela percebeu que algumas coisas haviam acontecido. Ela encontrou o bebê com ferimentos na boca, um sangramento e lesão no nariz e um pequeno hematoma no rosto. Ela ainda afirmou aos policiais que ela havia feito uso de bebida alcoólica, havia bebido 5 latas de cerveja. A mãe dessa criança disse que não sabia muitas informações desse companheiro, conseguiu apenas dizer que eles começaram a se relacionar há 2 meses e que ela teria deixado essas crianças com ele para que ela pudesse ir até a farmácia. Essa criança, por conta dos ferimentos, a criança de 10 meses foi levada ao hospital para que ela pudesse ficar sob observação e, posteriormente, ela e também o irmãozinho de 3 anos estão sob os cuidados do Conselho Tutelar de Uberaba. Essa mulher foi levada para a delegacia, foi presa e o homem do qual ela disse que se relacionou há 2 meses, o qual ela acusa também de ter agredido essas crianças, ainda não foi localizado. A gente continua acompanhando esse caso em Uberaba, viu, Mônica? Será localizado, com certeza, com o belo trabalho que a polícia faz, né? E aí eu não tenho filhos, mas eu sei que ter filho é, acima de tudo, amor, responsabilidade, cuidado e muitas vezes me corrijam se eu estiver errado, mas é você abrir mão de muita coisa para que esta criança, né, cresça saudável, sadia, num ambiente que promova isso e com pessoas que tenham condições de criar um ser humano. Um absurdo essa história, a gente continua acompanhando. Uma jovem de 25 anos morreu depois que o veículo, né, onde ela estava, capotou. Isso foi em Coromandel. Tânia Costa. Mônica, o socorro chegou depois desse acidente aí, mas infelizmente as informações da PM dão conta que a moça já chegou sem vida ao pronto-socorro de Coromandel. O homem que estava conduzindo o carro disse que estava passeando com essa jovem, quando em algum momento na rotatória, a gente está falando ali da avenida que faz encontro ali com a BR 352, é a rua Vicente Goulart, na verdade. Então ele estava passando por ali quando na rotatória perdeu o controle do veículo e ele foi encontrado pelas autoridades ali com as rodas para cima, né? O motorista não teve ferimentos e a moça infelizmente perdeu a vida. Mônica. Que coisa horrível. Obrigada, viu, Tânia, pelas suas informações. Os boletins da Covid-19 voltam a ser divulgados em Uberlândia. Eu volto com a Maria Clara Barros, que tem mais informações para a gente. E, Maria Clara, é isso mesmo? Isso, Maria Clara. Esses boletins serão divulgados de que forma? Diariamente, semanalmente? Como será? Então, Mônica, eles serão divulgados semanalmente. Essa informação foi confirmada pelo secretário de Saúde, secretário municipal de Saúde aqui de Uberlândia, Dr. Cláudio Lourenço. Ele informou através de suas redes sociais que iria retomar, a divulgação dos números da Covid-19 aqui em Uberlândia por ter encontrado algumas inconsistências, algumas informações desencontradas. Ele preferiu, então, voltar ao sistema antigo que a gente estava acostumado aí na época da pandemia, Ele deu mais detalhes sobre essa mudança. Vamos acompanhar, Mônica. Há um tempo, devido à queda significativa dos casos, a gente passou a informar para o Estado que divulga esses números. Mas como eu tenho visto em algumas informações os números não sendo corretos, então não sei de onde as pessoas têm buscado essas fontes, nós sentamos com o prefeito Adelmo Leão e
decidimos que já vamos voltar a fazer o boletim semanal. Então, a partir dessa semana, toda quarta-feira, nós vamos divulgar o boletim da semana para que as pessoas possam acompanhar os números e ter as informações, não só no site do Estado, mas também diretamente pela Prefeitura. Mônica, lembrando que a Prefeitura deixou de fazer essa divulgação semanal, né, como o secretário diz, por conta da redução nos casos de Covid-19 em agosto. A partir daí, o governo do estado passou a fazer a divulgação do boletim da Covid-19, mas agora os uberlandenses terão novamente a chance de acompanhar isso tudo pelo portal da Prefeitura, Mônica. Importante que as pessoas saibam, né, toda quarta-feira, então, esses números estarão disponíveis para quem tiver interesse. Muito obrigada, viu, Maria Clara, trazendo essa informação importante, e o portal da Prefeitura, uberlandia.mg.gov.br. Vou para o mais rápido intervalo, beber uma água e já estou de volta com você. Não sai daí. Estamos de volta com você, sempre agradecendo a sua audiência, a sua companhia. A gente vai juntos até às 8h40, tá? Aqui na TV Paranaíba. E, tem mudança no atendimento da UBS Tocantins, em Uberlândia. Alguns serviços serão direcionados para outras unidades. Quem volta com a gente, trazendo mais informações, é a Tânia Costa. Olha, Mônica, nas próximas semanas, quem precisa de serviço clínica médica, né, atendimento com médico clínico geral, ginecologia e pediatria, além de acolhimento a gestantes e recém-nascidos, aferição da pressão e glicemia, entrega de medicamentos, também é importante o pessoal anotar aí, atendimento em fisioterapia e procedimentos de emergência vão funcionar na unidade. Agora, atendimentos de equipe multiprofissional, nutrição, psicologia e odontologia, curativos, salas de vacina, teste rápido para a detecção da Covid-19. Estes serviços serão direcionados aí temporariamente, vale reforçar, para as unidades que ficam mais próximas. Isso para não prejudicar o atendimento a quem precisa. O que está acontecendo? Mudanças ali, serviços na tentativa de melhorar a estrutura da unidade que fica, então, nessa região importante da cidade, que é o bairro Tocantins. Mônica? Obrigada, viu, Tânia Costa, nesse cenário bonito aqui no Alto Moarama, né, aqui no bairro Moarama. Esse céu que chega nesta terça-feira. Vem aí o Programa Estadual de Esterilização de Animais Domésticos. 3 municípios da região vão fazer parte desse programa. E a Débora Pérez volta conosco para nos contar quais cidades serão essas, Débora. Pois é, Mônica, são 3 cidades, viu? Patos de Minas e São Gotardo, no Alto Paranaíba, e também Capitólio, no sudoeste de Minas Gerais. Essas 3 cidades, então, vão participar desse programa estadual que vai contribuir efetivamente nesses cães que vivem em situação de rua e que também são tutelados por ONG. O objetivo deste programa é contribuir para a diminuição de casos de abandono envolvendo tanto cães quanto gatos e diminuir também os casos de maus tratos desses bichinhos que são tão importantes para a gente e não merece passar por situações como essas. Através desse programa, então, serão enviados R$495 mil, valor que é proporcional ao número de cães e gatos nas cidades. Esse recurso, então, vai ser utilizado tanto para esterilização quanto também para microchipagem de animais por meio de assinaturas de convênio. Todos os animais domésticos que receberão a castração deverão ser microchipados e identificados através, então, dessa inclusão dos dados do animal e também com o tutor ou instituição de permanência no Sistema Estadual de Identificação de Animais Domésticos. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, este programa já realizou esse trabalho de identificação, esse atendimento em mais de 100 mil animais que contam em diversas cidades do estado de Minas Gerais e passa a funcionar agora nessas 3 cidades da nossa região. Mônica? Muito obrigada, Débora Pérez, informadíssima sobre este programa, trazendo as informações para a gente. E começa nesta semana o cadastro de cães e gatos para castração em Araguari. Atenção, meus amigos de Araguari. Serão disponibilizadas 200 vagas e os donos de pets, né, dos bichinhos de estimação, precisam levar a documentação para o cadastro. Serão aceitos animais com idades entre 7 meses e 7 anos para os procedimentos. Os interessados podem ir até o Bosque John Kennedy, que fica ali na Avenida Minas Gerais, no centro de Araguari, tá?
Horário das 8 da manhã às 2 da tarde. Atenção, eu reforço. As vagas são limitadas. Então, meus amigos de Araguari que querem castrar o bichinho, aproveitem esta oportunidade, tá bom? 8 horas 29 minutinhos. Você que está aí me assistindo, está me fazendo companhia. Você que sonha em ter dentes fixos e um sorriso assim, ó, radiante. Você usa dentaduras? Já perdeu algum dente na boca? Então, esta oportunidade é para você. A Oral Medic lançou um super desafio e o sucesso foi tão grande que os benefícios continuam para você aproveitar. A hora de fazer o seu implante dentário com vantagens para lá de especiais é agora. Não é mesmo, doutor Guilherme? Isso mesmo, Mônica. Os resultados do implante dentário são incríveis. Nosso paciente que você está vendo na tela topou o desafio e saiu super feliz. O desafio Oral Medic foi feito para você que quer transformar a sua vida com muito mais conforto na hora de se alimentar, conversar, sorrir e até mesmo namorar. Seja rápido e ligue agora. Atendendo a pedidos, estamos estendendo as vantagens do desafio Oral Medic para hoje. Bem, ó, o recado, doutor Guilherme. Aproveite os benefícios desse super desafio feito para você. Só hoje, só nessa terça-feira. Mônica, eu preciso agendar. Então, faça a sua avaliação pelo WhatsApp. Agende lá no WhatsApp 997928400. 997928400. Oral Medic. Este ano será marcado pelos feriados prolongados. São ótimos para quem quer viajar, né? Mas é preciso muito cuidado, a gente sabe disso, é preciso reforçar antes de pegar a estrada e também na hora da viagem. Por isso, aí, as polícias rodoviárias federal e estadual fazem alguns alertas para a gente evitar acidentes, porque a gente sabe como é que está a situação de algumas rodovias. Vamos conferir. Em 2023, o calendário está a favor de quem quer pegar a estrada. Em Uberlândia, serão 11 feriadões que muita gente gosta de emendar com o fim de semana, para conhecer um novo destino, fazer uma viagem com a família ou até descansar. Mas se tem descanso para alguns, tem mais trabalho para outros. A Polícia Rodoviária Federal vai realizar operações nas estradas em todos os feriados prolongados. A polícia vai realizar operações em todos esses feriados, intensificar o policiamento das rodovias. As principais ocorrências que nós constatamos até o momento, estamos passando por um período bastante chuvoso, são com relação a alguns acidentes por falta de atenção e também situações em que acontecem danos em veículos devido a algumas condições das rodovias, principalmente aquelas rodovias que não são concessionadas, que não conseguem se manter num bom estado de conservação. O usuário geralmente está dirigindo, passa em um buraco ou pode se deparar com uma situação de risco na rodovia. Para evitar estas ocorrências, segurança é um item que não pode faltar na bagagem. Os pneus em bom estado de conservação, suspensão, freios, os faróis devem ser revisados e também o limpador de para-brisa é muito importante. Está em pleno funcionamento e plena eficiência devido a esse período que nós estamos passando no momento. No último feriado prolongado, entre o Natal e o Ano Novo, foram mais de 20 acidentes registrados em rodovias na região de Uberlândia, sendo 17 nas federais e mais 6 nas estaduais. E nestas datas especiais, uma ocorrência recorrente deixa o trânsito mais violento: a embriaguez ao volante. Sendo desses 5 sem vítimas, E a principal causa é o alcoolismo, a embriaguez ao volante. Isso tem nos preocupado muito porque acaba que o veículo se torna uma arma na mão desse infrator. Por isso, a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais vai intensificar as fiscalizações de lei seca nos períodos de feriados. E com isso a gente conta com o etilômetro para poder estar aferindo ali se o cidadão fez uso ou não do álcool, E quando é aferido uma porcentagem acima de 0,4%, a gente faz a prisão dessa pessoa. Abaixo de 0,04%, a gente aplica a medida administrativa. Sim, é importante, tem que prevenir, não pode estar usando bebida alcoólica
durante o uso de direção, então é importante, isso é muito importante, a prevenção, né? Essa abordagem de hoje deu tudo certo, agora é só seguir viagem. Graças a Deus, tudo certo, 0 porcentagem alcoólica, tudo tranquilo. E tem mais, para que uma multa não estrague o passeio, também é importante ficar atento às mudanças na lei, que podem causar confusão para o motorista. Uma delas é a do uso dos faróis durante o dia. Ela deixou de ser obrigatório o uso do farol baixo nas rodovias de pista dupla. Porém, nas rodovias de pista simples, ou quando o usuário estiver transitando, trafegando por túneis, ou sob chuva, sob neblina, o uso do farol baixo durante o dia, ele é obrigatório ainda. Ele também é obrigatório para as motocicletas, em qualquer tipo de rodovia, e também para os veículos de transporte coletivo. Um material que a gente vê muito em obras e que foi transformado em obras de arte. São vasos de concreto. Uma arquiteta aqui de Uberlândia começou a experimentar esse material. E olha, ela tem criado peças que inspiram e que chamam bastante atenção. Um vaso saindo do molde. Ele é de cimento e a massa ficou aqui por 3 dias. O molde é de plástico, feito em uma impressora 3D. Deu a forma por dentro e por fora e depois, às vezes, precisa lixar, receber um toque a mais para finalizar a peça, dependendo do tipo de cimento e da proposta. Mas ainda tem uma etapa. Depois disso tem a espera, que são 3 dias de cura, mas depois alguns dias colocando água para ele terminar de curar com a peça aberta. O outro vaso que está saindo do molde parece um marmorizado. Cada peça feita aqui é uma surpresa. Neste cenário, a arquiteta mistura cimento, criatividade, tinta, paciência, a possibilidade de criar e de se abrir para o novo, inspiração para a vida. A produção da Raíssa já foi para feiras de artesanato em Uberlândia. Arte em cimento. Um tipo de massa que se transforma em peças duras, rígidas, ganha leveza com a força do talento, da criatividade. A Raíssa começou a experimentar há menos de 2 anos. Ela, que é arquiteta, tem neste trabalho também um tipo de terapia. E o grande objetivo, inspirar, conquistar mais pessoas para a força que tem o trabalho manual. Cada peça sai diferente. Cada peça é uma peça. É isso mesmo. E a expectativa de ver ela pronta depois. Eu acho que esse é um dos processos mais bonitos na arte, assim, porque não está pronto, né? É uma coisa que vai acontecendo. Tudo começou quando o meu irmão me deu as peças 3D, os moldes 3D, para eu poder fazer e iniciar uma nova terapia. E deu super certo. Olha só, então quer dizer que aqui no seu trabalho a gente está vendo a força do rústico, que é o cimento, a arte, sentimento e tecnologia. Sim, cor também, porque é isso que eu também quero transmitir, sensações através das cores para as pessoas. Lindas as peças, né? Vamos para Entre o Café e Outro? O horizonte nublado, desenhado pelo pasto sufocado pela cidade que avança. Ventos de fim de tarde, silêncio compartilhado, a leveza que vem com passos sem norte, mas que no fim encontram um sentido. Claro, mesmo com nuvens passeando pelo céu. Para você, essa reflexão que eu trouxe depois de um dia de chuva, observando aquele céu, sabe? Depois da chuva vem o sol. Deixa eu ver quem é que está comigo. Marília, um beijo grande para você. Marília, muito obrigada. A Josi está comigo, a Mara, a Elânia Diniz, lá do Santa Mônica. Preciso mandar um beijo para as filhas do Wesley, que ele teve conosco aqui hoje. Para Ana Luísa e para Mariana, um beijo para vocês. Espero conhecê-las, viu? Um beijo aí, obrigada por acompanhar. A Mara também, o Ayrton Veloso, a Jussara, a Sandra Moraes. Sandra, estou com saudade de você. Minha amiga Inês do Jardim Patrícia, Graça de Araguari, José Reinaldo, Lindalva, Irene, o Emerson lá de Curitiba. Gratidão pela companhia. Vem aí o Fala Brasil, amanhã eu tô de volta, tá? Tchau, boa terça-feira.